Se há apenas um predador jurássico que se destaca da multidão como o mais famoso de todos, tem que ser o Allosaurus. É o terópode jurássico por excelência, o predador de topo da formação Morrison, e um dos dinossauros carnívoros mais icônicos que não é o Tyrannosaurus. Prosperando nas planícies e nas florestas abertas da América do Norte, entre 155 e 145 milhões de anos atrás, este grande carnívoro se tornaria um dos primeiros animais bem conhecidos e amplamente estudados do clado Theropoda, atraindo a atenção tanto de mentes científicas quanto de membros do público em geral. No vídeo de hoje, exploraremos em detalhes a história natural deste incrível animal, levando você de volta ao tempo dos gigantes sauropodes e estegossauros, o final do Jurássico do que é agora o oeste e centro dos Estados Unidos da América. Era uma época de vastas planícies alagadas, permeadas por regiões florestais de samambaias, ginkgos, coníferas e cicadáceas. O Allosaurus era o governante desta terra, um predador de topo em uma terra de gigantes. Sente-se e relaxe enquanto exploramos a vida e as descobertas do Allosaurus, um dos maiores dinossauros carnívoros do período Jurássico. O plano corporal do Allosaurus seguia o de muitos dos animais do Mesozoico, reconhecível como Dinossauros terópodes. Era um grande caçador bípede, com o corpo tipicamente mantido na horizontal. Um crânio desproporcionalmente grande, um pescoço curto e grosso, uma cauda longa e afilada, e dois braços comparativamente pequenos projetando-se da frente de seu tronco. Acredita-se que o maior espécime de Allosaurus tenha medido cerca de 9,5 metros do nariz à cauda em vida, grande pelos padrões dos terópodes do Jurássico, mas bastante pequeno quando comparado aos gigantes do Cretáceo, como o Tyrannosaurus ou Carcharodontosaurus. Em média, no entanto, o Allosaurus fragilis, a espécie mais estudada e prolífica, media 8,5 metros. Isso, aliado a uma massa potencial de quase 2 toneladas métricas, faz do Allosaurus um dinossauro perfeitamente equipado para viver como caçador entre dinossauros herbívoros muito grandes. Apenas pelos restos fósseis, o crânio do Allosaurus é o que o torna altamente reconhecível entre outros terópodes, especialmente aqueles do período Jurássico. O crânio era longo e profundo. Suas mandíbulas estavam cheias de dentes semelhantes a facas voltados para trás, perfeitamente equipados para lidar com grandes presas, e suas mandíbulas eram poderosas, indicando que poderia exercer uma grande pressão ao capturar presas em sua boca. A característica mais reconhecível do crânio do Allosaurus era, sem dúvida, as estruturas ósseas semelhantes a chifres que se projetavam de sua testa, logo acima dos olhos. Esses chifres podem ter formado uma crista eficaz em vida, que talvez fosse de cores vivas. Isso teria permitido ao dinossauro se comunicar e atrair membros de sua própria espécie, talvez combinando sinais com vocalizações. O tronco do Allosaurus era grande, mas os ossos que o sustentavam pareciam bastante frágeis. Ainda assim, eles teriam protegido efetivamente os órgãos internos do dinossauro enquanto permitiam que ele se movesse facilmente, reduzindo seu peso total. Curiosamente, as costelas do Allosaurus eram independentes de sua coluna vertebral e estavam conectadas às camadas de pele que revestiam a parte inferior do tronco do animal. Como muitos grandes terópodes, os membros dianteiros do Allosaurus eram muito pequenos em comparação com seus esguios e altos membros traseiros. Cada mão possuía 3 dedos. Cada um deles terminava com garras afiadas e curvas, ferramentas projetadas para cortar a carne dos animais que caçava. Apesar do tamanho, os braços eram de fato poderosos e teriam se mostrado eficazes nessas circunstâncias. As patas traseiras eram de fato longas, mas curtas quando comparadas às pernas de muitos terópodes do Cretáceo. Eles eram poderosos, embora suas garras fossem um pouco menos desenvolvidas do que outros terópodes da época.
No final de seu tronco havia uma cauda longa e afilada, entre 4 e 5 metros de comprimento, dependendo do espécime. Isso teria atuado como contrapeso durante a caminhada ou corrida do dinossauro, garantindo que o animal não ficasse muito pesado na parte superior e tivesse sucesso na caçada. Allosaurus foi um dos muitos dinossauros bem conhecidos que foram escavados pela primeira vez durante as Guerras dos Ossos, um período de grandes sucessos e rivalidades mesquinhas dentro da paleontologia, especificamente de dois cientistas renomados, Othniel Charles Marsh e Edward Drinker Cope. O primeiro cientista a colocar os olhos nos restos de Allosaurus, no entanto, foi Ferdinand van der Veer Heyden, um geólogo americano. Ele recebeu informações dos locais de que cascos de cavalo petrificados estavam projetando-se das rochas no que viria a ser conhecido como a Formação Morrison, e os ossos foram extraídos. A partir daí, os ossos foram enviados para o paleontólogo Joseph Ellidy, e os restos foram primeiro atribuídos ao gênero Pocalopleuron e depois para Androdemos. Foi notado mais tarde que esses provavelmente foram os primeiros restos do animal que conhecemos e reconhecemos como Allosaurus. Os primeiros ossos que podem ser concretamente atribuídos ao Allosaurus vêm de 1930, quando uma coleção fragmentada de ossos foi descoberta no Garden Park, um segmento da formação de Morrison, e consistia em um dente, um osso do dedo do pé do animal, uma costela parcial e 3 ossos vertebrais individuais. Foi Othniel Charles Marsh quem primeiro nomeou Allosaurus, que significa lagarto diferente em grego. Marsh escolheu este nome por conta de suas vértebras, que na época diferiam na forma daquelas de todos os outros dinossauros conhecidos, sendo côncavas com cavidades rasas. Essas cavidades possivelmente continham sacos de ar que teriam mantido o dinossauro leve e manobrável. A partir daqui, a história paleontológica do Allosaurus tende a ficar um pouco nebulosa. A rivalidade entre Cope e Marsh os tornou preocupados e irresponsáveis quando se tratava de acompanhar suas descobertas, o que significa que muitas descobertas de fósseis de Allosaurus foram subsequentemente atribuídas a gêneros e espécies incorretos. Isso significava que os paleontólogos posteriores, basicamente, precisavam fazer o trabalho deles, reavaliando suas descobertas e atribuindo-as às espécies corretas. Entre os nomes que foram dados incorretamente aos fósseis de Allosaurus estão Creosaurus e Labrasaurus, bem como Epanthereus, Saurophaganax e o já mencionado Androdemos. Alguns desses nomes pertencem a gêneros existentes, mas alguns são totalmente inválidos. O Allosaurus mais conhecido, e no geral um dos espécimes de dinossauro individuais mais conhecidos, foi chamado de Big Owl. Owl era um espécime extremamente raro de Allosaurus timancinae. Acredita-se que seja 95% completo. Seus restos foram desenterrados perto de Hall Quarry, em Wyoming, um membro da formação Morrison, e, além disso, estavam articulados nas mesmas posições que estariam quando o dinossauro morreu inicialmente. Notavelmente, 19 ossos mostraram evidências de fraturas e infecções, decorrentes de uma lesão significativa que provavelmente matou o dinossauro. O dinossauro foi imortalizado no especial da British Broadcasting Corporation, Caminhando com Dinossauros, a Balada do Grande Owl, em 2000, um documentário em Computer Graphics Imagery, que mostrou como o Grande Owl poderia ter vivido e morrido. Acompanha o dinossauro desde o nascimento até a morte, mostrando-o saindo de um ovo no início do documentário, seguindo seus esforços para aprender a caçar, antes de exibir comportamento de caça em grupo 3 anos depois. Mais tarde mostrado como um adulto, o documentário mostra uma possível causa de morte. Ao caçar um grupo de driossauros, Owl tropeça em um tronco caído, o que o torna incapaz de perseguir a presa. A partir daqui, é um declínio gradual para infecção e eventual morte, já que seu ciclo de vida é prematuramente levado ao fim.
Inicialmente descoberto no início dos anos 90, Big Al continua sendo o espécime de Allosaurus mais conhecido a ser desenterrado até hoje. Embora acidentes estranhos, como os que se acredita que Big Al tenha experimentado periodicamente ocorressem, sabe-se que o Allosaurus parou de se desenvolver entre a idade de 22 e 28 anos. Ele parou de crescer por volta dos 15 anos, adicionando aproximadamente 150 kg de massa a cada ano. Esse conhecimento foi adquirido por meio de estudos dos ossos dos membros dos dinossauros. Os cientistas até descobriram se os espécimes individuais de Allosaurus eram machos ou fêmeas. Os dinossauros fêmeas ocasionalmente possuem tecido ósseo medular, o mesmo encontrado em algumas aves fêmeas quando estão prontas para botar ovos, indicando que alguns espécimes conhecidos de Allosaurus eram indivíduos fêmeas grávidas. Descobertas de indivíduos jovens de Allosaurus mostram que os juvenis eram muito mais esbeltos do que seus equivalentes adultos, com membros traseiros proporcionalmente longos e um corpo muito mais fino. Muitos cientistas que trabalharam em restos de Allosaurus concordam universalmente que ele era um caçador predatório, embora um estilo de vida como necrófago tenha sido proposto no passado. Embora a força da mordida não fosse tão forte quanto a de animais como o Tyrannosaurus, as mandíbulas ainda eram poderosas, mas não eram as únicas armas dos dinossauros. Os braços do Allosaurus eram muito mais fortes do que muitos dos grandes terópodes do Cretáceo, indicando que as longas e afiadas garras que adornavam cada um deles teriam sido usadas como ferramentas mortais para cortar a pele dos grandes dinossauros que ele caçava. Além disso, descobriu-se que os braços do Allosaurus sofreram danos e lesões por impacto, que só poderiam ter sido causados por animais em luta, provavelmente uma presa ao invés de outro Allosaurus. Acredita-se que os braços eram usados para agarrar sua presa, segurando-a no lugar enquanto as mandíbulas se posicionavam para atacar com precisão o ponto fraco do animal. Quando isso se mostrava ineficaz, a ampla abertura da boca do Allosaurus podia ser usada para raspar seus dentes na pele de um animal, arrancando a carne e causando danos por sangramento. Alimentar-se dessa maneira é às vezes referido como pastar carne, e pode ter sido usado contra animais tão grandes quanto os saurópodes. Fazendo isso, o Allosaurus poderia se alimentar de um enorme dinossauro, sem ter que fazer o esforço de matá-lo. Então, o que o Allosaurus caçava? Na maioria das vezes, você verá representações deste dinossauro nas impressões de paleoartistas que mostram ele pulando no flanco de um gigante saurópode ou travado em uma acirrada batalha com um estegossauro solitário. Ambas são interações que eram possíveis. O Allosaurus vivia em uma paisagem bem conhecida por seus grandes dinossauros e muitas espécies de saurópodes foram encontradas nas rochas da Formação Morrison. Além disso, há evidências de ferimentos causados pelas icônicas espinhas caudais do Stegosaurus. Foram encontradas nos restos de Allosaurus, indicando que o predador deve ter tentado caçar, ou pelo menos provocar, para que o herbívoro reagisse dessa maneira. Tanto o Stegosaurus quanto o Apatosaurus e o Diplodocus, de maneira alguma, eram alvos fáceis, e por isso o comportamento de caça em grupo foi teorizado e mostrado em reconstruções. Indivíduos mais jovens ou dinossauros sofrendo de ferimentos, no entanto, teriam sido muito mais fáceis de derrubar ou alimentar-se. Na maior parte do tempo, porém, o Allosaurus teria aproveitado oportunisticamente presas menores, menos propensas a causar ferimentos graves. Dinossauros ornitisquian menores, como o Driosaurus, estariam no menu, que quando emboscados com sucesso a partir da linha das árvores, tinham poucas chances contra o caçador se não conseguissem fugir. Parece que até outros terópodes estavam em perigo quando confrontados com um Allosaurus adulto, e é provável que muitos dinossauros carnívoros tenham sido pegos quando o Allosaurus teve a chance.
Allosaurus foi um dos muitos residentes de dinossauros bem conhecidos da Formação Morrison, uma área que temos coberto em grande detalhe neste canal em vídeos recentes. Caracterizada por planícies de inundação abertas, florestas tanto densas quanto esparsas e rios cortando a paisagem, a Formação Morrison é um dos locais paleontológicos mais prolíficos da América. O Allosaurus teria se sentido em casa nas regiões florestadas da Formação Morrison quando jovem e vulnerável, talvez apreciando as sombras das árvores e arbustos para se esconder de dinossauros como ornitolestes e ceratosauros, enquanto ainda era pequeno o suficiente para ser morto por eles. Conforme o dinossauro crescia, ele precisaria perseguir presas maiores e mais sustentáveis, que geralmente poderia encontrar nas planícies abertas. Aqui ele teria encontrado muitos dos grandes saurópodes associados à Formação Morrison, como Diplodocus, Barosaurus, Apatosaurus e o imponente Brachiosaurus, para citar alguns. Uma série de animais não dinossauros teriam compartilhado a Formação Morse com o Allosaurus, incluindo, mas não se limitando a peixes, anfíbios, répteis, pterossauros e invertebrados. Muitos desses organismos menores teriam se mostrado nutritivos para um Allosaurus em crescimento, desde os primeiros dias após sair do ovo até o momento em que estava pronto para deixar a segurança da floresta para trás por uma vida caçando grandes presas. Allosaurus é um membro da família Allosauridae, uma família que, como a maioria dos dinossauros que abordamos a partir da informação Morse, é nomeada pelo dinossauro em questão no vídeo de hoje. Allosauridae contém vários carnívoros de médio a grande porte, todos eles caçadores bípedes com dentes longos e afiados, caudas afiladas e cabeças grandes. Muitos alosaurídeos normalmente possuem as cristas oculares mostradas no crânio do Allosaurus, e a família era endêmica do final do Jurássico, aparecendo pela primeira vez há 155 milhões de anos e desaparecendo 10 milhões de anos depois. Devido ao fato de que muitos grandes terópodes do final do Jurássico têm características e planos corporais semelhantes, é difícil para os cientistas colocarem com confiança animais dentro desta família. E como tal, dos 4 gêneros associados aos Allosauridae, apenas o Allosaurus é o membro definitivo. Epantereus e Antrodemus, 2 outros nomes sinônimos de Allosaurus, foram anteriormente colocados na família, mas agora são classificados como inválidos. O único outro membro da família é Saurophaganax, um caçador do final do Cretáceo que pode ter sido, na verdade, uma espécie de Allosaurus. Saurophaganax também era conhecido da Formação Morrison e tinha aproximadamente o mesmo tamanho e forma que seu possível primo. Allosaurus eventualmente se extinguiu por volta de 144 milhões de anos atrás, em direção ao final do período Jurássico. A razão exata para o desaparecimento não pode ser confirmada com a quantidade de evidências disponíveis para os cientistas no momento, mas parece que as mudanças climáticas, possivelmente criando grandes secas em toda a América, foram as culpadas. À medida que o clima se tornava mais seco e quente, o Allosaurus teria dificuldade em lidar com a diminuição das fontes de alimento e água. E isso, combinado potencialmente com o surto de doenças, pode ter sido o fator final que, infelizmente, levou essa espécie à extinção. À medida que continuamos a aprender sobre este dinossauro, fica evidente o quão grande foi a perda deste incrível animal. O Allosaurus foi certamente um dos animais mais espetaculares que já caminharam na Terra no Mesozoico.